pessoal, estamos mais uma vez juntos aí nesta quarta-feira, trazendo para vocês aí a oportunidade de reflexão no nosso projeto Compartilhar. Sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe o momento para todos nós. Nós estamos aí hoje saindo um pouquinho do nosso roteiro de estudo lá nos Efésios e vamos aí compartilhar agora um estudo que nós fizemos aí no Encontro de Servas, o último Encontro de Servas do mês de junho. Aí, como nós temos feito aí de costume, sempre como um grupo é menor, né, que está lá na reunião presencial, a gente compartilha com o grande grupo esse estudo que foi feito lá. E o tema do grupo das servas, dentro daquele caminho que nós estamos fazendo já há bastante tempo, é sobre a singularidade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Eu Sou o Messias. Na verdade, nós vamos dar uma olhada numa história que é bastante conhecida, bastante importante dentro do cenário bíblico e que aborda assim, questões assim, de discriminação, de desconsideração, de assim, falta de respeito, de falta de inclusão, que são as preocupações que a Igreja de Cristo precisa ter, olhando para Cristo, como que Ele tratou com essas situações. E Ele, na sua forma de tratar, nos inspira a lidarmos também com as nossos desafios, hoje que são tantos aí nessa área. Não? Que Deus então nos abençoe para esse momento. Nós iniciamos com o nosso momento de oração. Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por teres nos acolhido na Tua graça e no Teu amor, por teres te revelado como Messias em nossas vidas, o que nos salva, o que foi ungido para ser o nosso Salvador. Ajuda-nos a convivermos na Tua presença e entendermos as Tuas ações, especialmente aquelas que dizem respeito à forma como devemos tratar com as pessoas que são diferentes de nós. Que a Tua graça e Teu amor nos inspire na reflexão desse tema de hoje. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, pessoas. Então, o tema é Eu Sou o Messias. A gente vai pegar uma história que está sugerida para tratar desse assunto, que é a história de Jesus e a mulher samaritana. E aqui então nós temos em primeiro texto que diz, eu vou ler para vocês o texto de João, capítulo 4, versículos 6 a 26, que diz assim: Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido? Pois já teve 5, e esse com quem você está agora não é de fato seu marido? Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creio no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você,
sou o Messias. Esse é o texto que nós temos aí para conversarmos um pouquinho. Vamos falar então sobre esse termo que Jesus aplica a si mesmo quando a mulher identifica, né, a respeito de Cristo como Messias. O que quer dizer essa palavra, né? De onde que vem? Qual a importância desse termo, né, pelo qual Jesus é conhecido? Tem tantos nomes, né? Ele é conhecido por Salvador, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Cristo, Jesus, então vários nomes e agora Messias, né? Qual a importância dessa identificação? Por que é importante a mulher nós olharmos isso, que a mulher identificou Jesus como o Messias? Então vamos ao significado da palavra, Messias. Messias, a palavra, ela vem do hebraico, que era a língua falada pelo povo do Antigo Testamento, Messiá, a pronúncia mais ou menos, né, que ele significa originalmente ungido, indicado, marcado na testa com óleo sagrado para realizar cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, seu sentido passou a descrever uma figura divina que deveria vir à Terra para resgatar o seu povo, um Salvador. Então esse quando ela fala, né, que tu és o Messias, ela está reconhecendo nele aquele que era para ser o ungido, ou especialmente ungido, separado, para realizar esse ato salvador, né, que é o que Cristo veio fazer. Então identifica Cristo com essa figura prometida desde o Antigo Testamento. O ungido do Senhor, Messias então quer dizer ungido, né? Qual o significado dessa unção? Nós vemos aqui que existe uma abordagem indireta aos ofícios, né, de Cristo, que Jesus Cristo tinha o ofício profético, sacerdotal, e esses ofícios eles são assumidos pelo Messias, né? Os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, eles foram desempenhados por Jesus Cristo. E diz ali, né, de todos, de fato, do Antigo Testamento desempenharam essas funções e por essa razão eram conhecidos como ungidos do Senhor, os que fizeram essas funções, né? O profeta era ungido, o sacerdote era ungido, o rei era ungido, e Cristo ele é os 3 ao mesmo tempo, né? Tudo isso aponta para Cristo, que Deus deu para ele, escolheu ele e ordenou ele como sendo seu filho unigênito para ser o mediador entre Deus e o ser humano. Então, como profeta, sacerdote e rei, ele é o centro da igreja, ele é o salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Então, esse é o significado de Messias, né? Quando a mulher identifica Jesus como Messias, ela na verdade está identificando tudo isso, né? Todo esse, olha que importante é essa denominação, que importante é essa identificação, né, dessa palavra, né? A profundidade dessa palavra. Jesus é tudo isso. E a mulher reconhece em Jesus tudo isso que ele é como Messias. O Messias, então, ele tem essa característica de estar aberto para o mundo, de ser o escolhido de Deus para se relacionar com o mundo. E quando a gente vê Jesus como Messias, a gente vai ver ele conversando com pecadores, ele convivendo com cobradores de impostos, ele visitando ladrões, acolhendo aquela prostituta, fazendo refeições com excluídos, valorizando os estrangeiros, mesmo sendo o escolhido de Deus, e especialmente por ser esse especial convidado, escolhido de Deus, ele vem para nos dar essas lições de inclusão, né, de aceitação daqueles que não estão dentro daquilo que nós consideraríamos assim comum, normal, né? Por exemplo, ali a samaritana, ela estava fora desse comum, normal. Ela era uma estrangeira e Jesus nem podia estar conversando com ela, mas Jesus conversava, acolheu ela, valorizando assim esta mulher também. Então, essa ideia de Messias aberto para o mundo, nós vemos em Jesus Cristo, né? E ele torna-se o padrão para essa igreja, que é a igreja cristã, de que nós que somos essa igreja cristã, sejamos assim abertos para o mundo também. Que tenhamos esse olhar para todas as pessoas, que não concordemos com exclusões, não admitamos que alguém possa ficar para trás, que alguém seja não escolhido, seja preterido, né? Seja discriminado, ou rejeitado, ou deixado para trás por ser diferente, por não fazer parte, por ter outra cor, por ter outra posição social, por ter outra ideologia política, enfim, qualquer que seja a diferença, que ela não nos separe, que ela nos permita viver em comunhão, que nos permita viver próximos
e na disponibilidade de entender as pessoas e a razão das pessoas serem o que são. Essa é a função de Jesus, né? Então a gente vê esse contexto agora, né? Que Jesus está lá com a mulher samaritana na beira do poço, né? Veja, Jesus ele era um líder religioso, né? A mulher, ela tinha uma posição social secundária na época, né? A mulher não tinha projeção social na época de Cristo. Jesus Cristo é quem vai promover isto. Quando Jesus conversa com a mulher, ainda, né, além de mulher, era também estrangeira, e tinha outras coisas que poderiam de repente ser impeditivos, né, para Jesus conversar com ela. Mas Jesus inclui a mulher, como incluiu outras depois também, né, de um povo que era considerado impuro. Os samaritanos eram considerados impuros. E ainda ela era divorciada, separada do marido, já tinha casado 5 vezes e agora não tinha um marido, tinha um amante. Então veja quantas coisas que nós poderíamos ver que de repente aos olhos de alguém poderia ser algo que justificasse uma exclusão, né? Não dá para conversar com essa mulher, é muita coisa junto numa pessoa só que justifica uma rejeição. Está muito errada, tem muita coisa errada, então tem que deixar, não pode nem conversar, nem chegar perto. Jesus já sabia de tudo isso e exatamente a propósito talvez, né, de caso pensado, ele abordou essa mulher para nos ensinar a lidar com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que têm outras orientações, com aqueles que têm outras origens, que têm outras formas de pensar, de sentir e de agir. Jesus não quer que ninguém, por causa disso, fique fora, né? Ele está ali com aquela mulher, com todas essas diferenças, conversando calma e brandamente com essa mulher e ensinando para ela o que ela precisava saber para a vida, né? Então a gente está vendo aí que tem uma abordagem bem séria a respeito de preconceito, né? Preconceitos que atrapalham, costumes que atrapalham, culturas que atrapalham, força de tradições que muitas vezes acompanham as pessoas, as igrejas, os grupos, as comunidades, as congregações, nem sabem por que estão fazendo aquilo, mas fazem, né? Nem sabem por que exclui, mas exclui, por que rejeitam, mas continuam rejeitando. Tem costumes que são totalmente dispensáveis, né? São até costumes, às vezes, até aparentemente bonitos, inofensivos, mas que na verdade não trazem benefício nenhum, então eles também acabam, às vezes, trazendo mais prejuízo que benefício. Existem algumas coisas culturais, né, que são as coisas aprendidas, que sempre foi assim e sempre vai continuar, e nós não vamos permitir que isso mude. Às vezes tem, né, umas teimosias nesse sentido, que são os danos culturais, né, e acaba se misturando dentro da religião muita coisa que não é da religião, que é apenas um costume das pessoas, uma mania que as pessoas criaram, que alguém lá em determinada época, em determinado tempo da história, da humanidade, daquela igreja, ou daquela comunidade, ou daquelas famílias, criou num determinado tempo e passou a ser isso que rege a vida das pessoas e às vezes está atrapalhando. E lá naquele cenário tinha coisas que eram assim, tinha coisas que estavam atrapalhando o curso do Evangelho, e por isso que Jesus enfrenta essas questões de preconceito e lida com elas na nossa frente para a gente aprender a lidar com as coisas que hoje também podem ser elementos aí de repente de discriminação e separação, que não convém. A igreja cristã não é marcada por preconceito, essa é a ideia, né? Existem interesses sociais muitas vezes que prejudicam, né, as inclusões. Existem coisas assim que as pessoas fazem apenas para manter os seus poderes. Aqui sou eu que mando, sempre foi. Eu sou da família que já sempre foi. Eu já estou há tantos anos aqui, agora eu tenho que mandar, eu tenho que fazer, eu tenho que comandar. E eu aqui digo o que está certo e o que está errado. Sistemas culturais, né, que as pessoas muitas vezes consideram mais importante do que as pessoas, né? O costume é mais importante do que a pessoa, e a humanidade das pessoas ela é considerada às vezes sem valor, porque o que importa mais é o costume, né? E existem alguns paradigmas que são aquelas verdades cristalizadas que todo mundo acredita e ninguém quer mudar, e acham que não deve, que não pode, e às vezes são necessárias de serem mudadas, né? E aí a gente precisa ter coragem para quebrar algumas crenças, né, sociais de conveniências, que são meros costumes que não têm valor nenhum e que desagrega mais do que agrega. Então essas são as ideias de costumes que atrapalham e culturas que atrapalham. Nós como povo de Deus, como igreja cristã, como igreja
luterana, como qualquer outra igreja, nós temos isso dentro do nosso sistema também. E esse é o convite que a gente tem agora para a gente poder olhar e pensar: será que tudo aquilo que nós estamos fazendo é o melhor? Será que esse é o melhor jeito de lidar com as coisas? Será que é isso que nós precisamos realmente fazer? Será que isso está trazendo benefício, está agregando, isso está envolvendo, está acolhendo? Como será que os nossos hábitos, costumes, ou manias, ou jeitões, né, estão colaborando para o crescimento da igreja, para o crescimento do evangelho, para a acolhida das pessoas que chegam até nós? Importante a gente poder pensar um pouco sobre isso. Existem algumas coisas que são de exclusão, né? Atitudes de exclusão que nós podemos, que são naturais, que acontecem em todos os âmbitos, né? Existe uma exclusão que é econômica, né? De pessoas que são pobres ou ricas, rendas maiores ou rendas menores. Dependendo, um exclui o outro, né? O pobre exclui o rico, porque não quer se misturar, porque acha que o rico é metido, fedido em alguma coisa, e o rico exclui o pobre porque o pobre é indigno ou alguma coisa. Então fica uma tensão aí de um excluindo o outro. Existe também a exclusão etária, né? Que são aquela exclusão por idade. Por exemplo, né? Tem crianças que são excluídas porque são crianças, só atrapalham, e tem idosos que buscam excluídos porque também só atrapalham, não entendem as coisas, né? Então existe um meio ali de idade que às vezes acabam agindo assim, de forma a excluir o idoso pelo incômodo e a criança pelo incômodo, né? Então acaba sendo meio uma perseguição, né, dos que estão no meio, né, para as pontas, de excluir os da ponta mais velhos ou os mais novos, né? E também existe a exclusão sexual, que é do tipo de exclusão que é determinada por diferentes orientações sexuais. Por exemplo, a exclusão de gênero, né? Quando o masculino acha que ele que tem que predominar, ou quando o feminino acha que ela é a que tem que predominar. Então essa ideia, né, ainda é um campo bem difícil de relacionamento dentro da nossa sociedade, e claro que a igreja está dentro disso aí também e acaba fazendo também esse tipo de movimento. Então é bem comum a gente ver isso dentro da igreja também, refletindo e respingando lá dentro da igreja, né? As exclusões sociais, as exclusões econômicas, as exclusões etárias, as exclusões sexuais, elas são presentes também. E ali naquela história da mulher samaritana havia esse tipo de abordagem. E esses eram os assuntos que estavam sendo tratados ali naquele cenário, né? naquela conversa de Jesus com aquela mulher. Tem muita coisa que passa bem dentro dessa ideia, né? De parâmetros de exclusão. Alguém que achava que podia excluir alguém, e assim Jesus chega e conversa tranquilamente, acolhendo aquela mulher e combatendo esse tipo de pensamento de exclusão. Existem grupos sociais, né, que se excluem por etnias, por religião e por cultura, né? Tem gêneros, mulheres e homens, ou transexuais, ou bissexuais, ou homossexuais, ou heterossexuais, né? Idade de crianças e idosos, aparências, são os obesos, né? ou os deficientes físicos, ou as pessoas calvas, ou os negros, ou as pessoas mutiladas, e por aí vão as exclusões. Um olha para o outro e acha que pode excluir porque não gosta daquele jeito, porque condena aquele jeito, porque entende que é errado aquilo, e acaba perseguindo a pessoa por ser diferente, ou os grupos por serem diferentes, né? Então a ideia que nós temos aí, que eu acho que é um assunto bem pertinente para a gente pensar, de que a igreja jamais deveria ser um meio, um lugar de exclusões, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus tratou com maior respeito as pessoas, embora elas sejam, né, muito diferentes. Por exemplo, essa mulher, olha só, como é que será ia classificar se fosse hoje uma mulher com 5 maridos, já que ela tinha passado por 5 maridos e agora tinha um que era um amante, que não era marido? Mas se ela ia chamar essa mulher, né, se ela tivesse hoje no nosso meio? Que nome que a gente ia dar, que rótulo ia colocar? Né? E a gente, será que ia ter tranquilidade para assim conversar, para assimilar, para acolher, para tratar com essa mulher, para falar alguma coisa com ela? Como é que a gente ia agir? Jesus conversou, Jesus aceitou conversar com aquela mulher, assim, tranquilamente. E o teor da conversa a gente não sabe, mas houve uma conversa.
houve um acolhimento primeiro, né? Em vez de uma expulsão ou uma restrição. Né? Então, essa é a ideia que a gente precisa desenvolver como igreja. Nós precisamos conversar com as pessoas para entender as pessoas, para saber por que as pessoas são assim ou não, por que somos diferentes, quais são as nossas diferenças, quais os motivos que temos para sermos diferentes. Essa tolerância religiosa, cultural, ela é necessária, ela é fundamental, porque Cristo nos ensina a fazer assim. Não é porque a gente queira, mas é porque Cristo nos ensina, não é porque é politicamente correto. Não, é porque faz parte de ser cristão. Cristo é o cabeça da igreja e Ele ensina a fazer assim. Ele nos ensina a sermos assim acolhedores. Né? Nós vamos ver outras histórias que Jesus também conta e fala, e que a exclusão não conta, é apenas a inclusão. Né? A ideia é de conversar e entender. Então o Messias ele não exclui. Essa é a lição que a gente tem de Cristo. Não existe nenhuma história de exclusão. Ele foi lá na casa do Zaqueu, que era um ladrão, cobrador de impostos. Ele conta a história do filho pródigo, que voltou todo sujo, todo lameado, todo estropiado, né, da vida indigna que ele levava lá na rua, e o pai abraçou e acolheu. Ele fala dessa mulher samaritana, que já tinha 5 maridos e agora 6, e que também foi acolhida. Então vejam, tem muitas coisas. A Madalena estava lá como prostituta para ser apedrejada e Jesus vai lá e conversa. Então tem aspectos sexuais, tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais, tem aspectos culturais que são vencidos pelo Messias. O Messias é aquele que vem ungido para tratar dessas coisas também, para nos ensinar a lidar com essas coisas também. Portanto, hoje nós podemos pensar na dinâmica dos direitos humanos, né, que se fala tanto hoje em dia em direitos humanos. A igreja tem um compromisso muito forte com isso. Vejam que esse texto é interessante, né? É uma exigência hoje constitucional brasileira. Né? Direitos humanos são sempre associados à integridade física ou moral das pessoas. E o desrespeito a elas, as ações ou omissões do Estado ou de seus agentes, concessionários ou delegados, as desigualdades sociais que têm como consequência a exclusão são resultantes da falta de políticas públicas corretas, e o combate a essa desigualdade é um preceito constitucional inserido no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Brasileira, o que deve ser visto como uma forma de promoção dos direitos humanos. A exclusão gera os marginalizados, e esses tradicionalmente são vistos como vilões, e não como vítimas de um sistema que lhes tirou todas as oportunidades. A conscientização dessa valorização é fundamental para uma cobrança dos setores governamentais. Uma igreja que não tem essa visão, uma igreja que não se preocupa com isso, no mínimo é uma igreja problemática. Nós temos essa responsabilidade de olhar aqueles que estão à deriva, né? Que estão à margem da sociedade, que estão sendo esquecidos, que estão sendo deixados, que estão sendo ignorados, que estão ficando invisíveis no caminho que nós fazemos. Nosso papel como igreja é ir ao encontro deles, é acolhê-los também, é tratar bem, é fazer tudo que é possível ao nosso alcance para respeitar os direitos que estão ao alcance de todos ou que nem sempre são reconhecidos. E de cobrarmos também de instâncias governamentais, elegermos pessoas que saibam fazer isso, que queiram fazer isso e que possam fazer isso por nós através do nosso voto, a confiança que nós depositamos nelas. Né? Então vejam assim, o Messias ele não desrespeita os direitos humanos, ele reconhece os direitos humanos. Lá no tempo de Cristo não tinha Constituição, mas tinha o reconhecimento dos direitos humanos. E Cristo dá esse exemplo desse reconhecimento para nós ainda hoje. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos pensar nessa dinâmica também. Então, a missão do Messias, né? Nós podemos pensar no seu sacerdócio real. Quando nós compreendemos essa missão desse Messias, nós passamos a fazer parte do sacerdócio real, que é o sacerdócio de todos os crentes que seguem a Cristo. Né? Somos redimidos por Cristo, somos salvos por Cristo, fazemos parte da Igreja de Cristo e agora somos agentes daquilo que Ele ensinou. Não podemos ser diferentes. Nós temos que ter nossas ações transformadoras dentro do mundo que vivemos. As nossas falas, as nossas atitudes, elas precisam estar coerentes com aquilo que Ele nos ensinou.
E isto é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso sacerdócio real. Nós temos o sacerdócio de Cristo, que é o nosso Messias, e por estarmos ligados a Ele pela fé, nós temos o nosso sacerdócio, que é o sacerdócio de todos os santos. Fazemos parte dele e somos instrumentos de Cristo para essa missão. O problema é que às vezes nossos hábitos, né, eles são diferentes e eles acabam atrapalhando nossa igreja, nossa vida, o corpo de Cristo no qual nós queremos estar ligados e pertencemos. Hábitos, manias, costumes que às vezes são danosos, né, e que às vezes a gente precisa revisar para saber o que precisamos mudar desses hábitos para que não percamos e não deixemos isso atrapalhar a nossa missão. Pensamos que somos o corpo de Cristo, né? Todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Esse corpo é um corpo que se movimenta, é um corpo que muda, é um corpo que precisa se adaptar, se atualizar, dialogar e aprender. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Não é um corpo que está pronto, estático, parado e que não muda, né? Nós temos que ter essa contextualização, né, de vivermos dentro do mundo que exige de nós posturas diferentes, que exige de nós responsabilidades, que exige de nós diálogo, aprendizagem, atualização, adaptação, mudança e movimentos. Então a Igreja de Cristo ela não pode ser uma igreja quadrada, pesada, né? Ela tem que ser uma igreja dinâmica, que se mexe, que se adapta, que corrige, que vê, que ensina, que repreende, que faz diferença no mundo que está. Não estamos aí para ficarmos, né, apenas olhando. A missão do Messias, ela vê o ser humano como centro de tudo. A gente olhando para Cristo como Messias, a gente vai ver que todas as ações de Cristo são sempre centradas no ser humano, sempre voltadas para o ser humano. A centralidade da ação de Cristo sempre é o ser humano. Nunca são as estruturas, sempre são as pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente também. Somos a Igreja de Cristo e nós não estamos aqui para sustentar uma estrutura religiosa, mas estamos aqui para conduzir pessoas a Cristo, levar pessoas ao caminho da salvação e a experimentar a graça e o amor de Deus, o nosso Pai. Então a gente pode pensar hoje, agora, né, de repente sobre isso, no sentido de que hábitos, né, hoje nós temos que pode significar exclusão. Quais são as nossas manias que precisam ser revisadas? De repente nós temos algumas coisas que precisamos mudar, né? Quais os costumes que podem ser danosos para as pessoas hoje em dia, dos nossos costumes, né? Temos que dar uma olhada aí na nossa vida particular, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja. Quais as nossas discriminações hoje em dia, o quanto que a gente olha com discriminação para certas pessoas, ou certas situações, ou certas histórias de vida, né? Como que a gente se vê diante disso? Está aí para a gente pensar, está aí para a gente refletir. Importante que a gente tenha essa ideia de não sermos uma igreja ou um povo fechado, mas que possamos olhar para essas histórias e imitar o Messias, né? Sermos aí protagonistas de mudanças e transformações no mundo em que nós vivemos. E aí nós chegamos aí ao final do nosso momento, né? Pedindo a bênção então do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, era isso por hoje. Que Deus abençoe para todos vocês esse momento, que ele possa ser um momento de reflexão e que a gente possa sempre melhorar nossa performance de igreja, de povo de Deus em todos os sentidos. Que sejamos sempre aquela igreja da inclusão, do acolhimento, do bem-estar para todos os que chegam para nós. Tá bem? Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima quarta.